Oi galera, como vocês estão? É com muito prazer que a gente apresenta pra vocês o nosso primeiríssimo quadro, Mulheres na Linha de Frente. Uhul! Estamos aqui, só pra mais ou menos, deixar vocês cientes, estamos aqui eu, a Nath e a Raquel, ao vivo e a cores, e a Gabi e a Laura estão participando com a gente pelo Zoom. E para comentar para vocês qual é o propósito desse nosso projeto. Bom, eu acredito que o nome já deve deixar um pouquinho claro do que a gente está falando. Mulheres na Linha de Frente é um projeto que busca estimular e empoderar as mulheres para que elas consigam ser empreendedoras e atingir o que elas quiserem, sem restrições, sem preconceitos e sem crenças limitantes. Então sejam bem-vindas vocês mulheres, venham crescer conosco. Nós estamos todas juntas e unidas em prol de um grande objetivo. É isso aí. E hoje a gente vai falar das top 5 mulheres influencers. As mulheres mais influencers na área de economia aqui no Brasil. Escolhemos as top 5 e vamos falar. Eu vou começar falando sobre a Mayara Xavier. A Mayara Xavier, ela tem um canal no YouTube, que se chama Rica Simplicidade. Ela também atua no Instagram. Ela fala bastante sobre as mulheres, por exemplo, na hora da TPM. Quando a gente tá de TPM, sabe, né? Mulheres sabem que pode acontecer os nossos hormônios. Nós sabemos, né? Nós sabemos. E ela fala sobre isso porque, por exemplo, tá tudo bem. Isso realmente é uma coisa que a gente sente, é uma coisa normal. A gente tá tudo bem, a gente não tá bem durante a TPM, a gente não pode ficar se culpando. Então eu achei muito interessante que ela fala assim, pra gente se planejar. Por exemplo, se planeja. Se você tem, o seu ciclo menstrual, se tu sabe exatamente quando tu vai ficar menstruada, então se planeja. Por exemplo, naquela semana, naqueles 3 dias eu vou estar mal, então eu vou fazer as coisas que eu não gosto antes disso. Vou deixar as coisas que eu mais gosto pra fazer naqueles 3 dias. Também, se eu não conseguir fazer o que eu programei, tá tudo bem, sabe? Isso é uma coisa que ela falou que me chamou bastante atenção, porque tem vários dias que eu tô muito mal, que eu fico assim, meu Deus, eu sou imprestável, eu sou inútil. Aí eu vou dormir chorando, eu passo o dia inteiro não conseguindo fazer nada. Mas o que é isso? Isso pode ser dos nossos hormônios. Isso com certeza pode ser dos nossos hormônios, porque é super normal a gente sentir isso. E tá tudo bem a gente sentir isso, sabe? E a gente se planejar direitinho pra não atingir o nosso futuro, né? Não atingir depois o que a gente vai planejar depois, o que a gente vai fazer depois. Ela tem um livro também que se chama Rica Simplicidade e ela ama chá. Isso foi uma coisa que eu me identifiquei com ela. Gente, eu amo chá, né? Depois que eu fui pra China, eu tomo muito chá, porque lá eles não tomam café, então, e é muito comum tomar chá. Então, quando eu vi o vídeo dela, ela falando que ama chá, eu falei, já amo, porque ela ama chá. E ela tem um curso de gestão financeira, que é Sufoco Nunca Mais. Eu achei bem interessante. Eu achei os nomes que ela usa também é bem legal. E ela tem um vídeo, inclusive, que eu super aconselho vocês assistirem. Eu lembrei disso na hora, que é o meu apartamento minimalista. Ela mostra o apartamento dela minimalista. Ela fala, o quarto dela não tem quadro, não tem objetos, não tem nada. Aquele quarto, eu tenho um quarto menos assim. Menos pó pra tirar, gente, menos pó. Menos pó, é perfeito. Eu fiquei assim, porque o meu quarto, ele é um pouco assim. E às vezes eu penso, eu podia botar isso aqui, podia botar aquilo, mas aí eu penso, ai não, muito pó. Quando eu vi o vídeo dela, eu pensei, não, vou botar mais nada. Eu vou deixar o meu quarto minimalista do jeito que tá. Sim, o quarto dela é todo branco, assim, super minimalista. Eu pensei assim, muito bom. E eu achei legal que no vídeo ela mostrou exatamente a vida como era, as louças na pia. Eu achei ela bem gente como a gente, assim, ela é bem acessível, ela é bem legal. Legal, Nath, eu achei muito interessante a parte que tu falou, das mulheres não estarem bem em determinado dia. Eu me identifiquei muito, eu acho que tem dias também que eu tô, nossa senhora, que eu me sinto inútil, que eu me sinto imprestável, parece que eu não fui produtiva. Cara, isso acaba, me abalando demais. Faz total sentido. Isso é uma coisa que eu tava pensando muito, porque eu nunca me dei muita conta, sabe, de que podia ser realmente, que era normal, que a gente tem um período do nosso mês que a gente pode ficar mal e tá super tudo bem. Eu trabalhei a minha vida inteira com homens, faço engenharia, eu sempre lidei muito com homem e o homem nunca tem um dia assim. Então, pra homem sempre... Mas lá em casa quem percebe é meu marido. Ai, tá assim? Bom, vai perceber porque ele já te conhece também. Com certeza. Mas eu não me conheço a ponto de dizer estou diferente. Eu também digo que eu não tenho nada, que eu
eu não tenho TPM, eu não tenho essas coisas, mas eu acho que a gente mesmo não consegue perceber, né? É exatamente isso. Eu tenho um amigo que a gente é muito próximo e tem dias que a gente conversa e ele fala, cara, tu tá de TPM, né? E no começo eu ficava meio assim, né? Cara, não, eu ficava meio braba, porque eu pensava, meu, para, porque tem muita gente, muito homem que fala assim, se a mulher tá puta é porque ela tá de TPM. Sim. Mas não é, às vezes não é porque a pessoa tá de TPM, a pessoa tá passando por outra coisa. Mas a gente tem que conhecer o nosso corpo, tem que saber, pra daí tá tudo bem. Naqueles dias que a gente não tá bem, tá bem, meu, tá tudo bem. E se o homem falar assim, porque tá de TPM, tô de TPM, eu tenho TPM, todas as mulheres têm. Então, te cuida. Qualquer um tem dias maus, mesmo quando não tá de TPM, né? Então, TPM é bom, eu acho bom, porque a gente pode se programar. Se a gente conhecer nosso corpo, a gente pode se programar pra naqueles dias a gente entender que a gente não vai estar tão produtiva, ou que a gente vai estar mais sentimental mesmo. E não vai fazer o que tá com vontade, vai. E eu acho até legal pontuar que, na verdade, às vezes é uma visão muito preconceituosa de nós, mulheres, querermos ser como os homens. Então, eu não tenho um momento instável, eu não tenho dificuldades emocionais. Não, nós temos sim, e não tem problema, sabe? Acho que o propósito do nosso quadro é justamente esse, trazer empoderamento com base na mulher, nos problemas que a mulher enfrenta, né? Então, e a gente enfrenta isso, como a Nath falou, como a Raquel falou ali, a gente enfrenta. Então, vamos aceitar isso e saber lidar melhor, não tem problema nenhum. Isso não é uma fraqueza nossa, que nós temos a capacidade de gerar uma outra vida. Vocês têm noção do que é isso? Da grandiosidade que é isso? Então, claro que a gente tem aí alguns pontos negativos de cuidado, mas nós vamos nos cuidar e tá tudo bem. Gabi, fala quarta coisa. E a quarta influencer que a gente trouxe hoje pra vocês é a Patrícia Lages. A Patrícia Lages tem uma história de vida muito inspiradora pra você que também quer começar a empreender, porque ela teve muitas dificuldades nesse processo e isso foi inclusive o que incentivou ela no futuro trabalhar com finanças, com empreendedorismo, com empoderamento feminino também, que é um dos nossos objetivos aqui, e eu vou contar um pouquinho de como foi pra vocês. Bom, a Patrícia é jornalista, trabalhou em vários lugares aqui do Brasil, inclusive já palestrou na Harvard, numa conferência que teve lá em 2014, ela já trabalhou em Israel, em Buenos Aires, tem um papel muito ativo enquanto jornalista. Aí ela resolveu, num determinado período da carreira dela, empreender. O que ela fez? Comprou uma loja de lingerie em atacado no shopping e foi vender, né? Então ela pensou, eu não quero mais depender de patrão, eu vou ser minha própria chefe e eu vou empreender. Só que o que acontece é que nos primeiros meses ela percebeu que ela não tinha o preparo suficiente para empreender. Quando ela recebeu o pagamento das vendas dela, ela percebeu que era muito maior que o salário que ela ganhava em um mês. Ela falou que começou a gastar tudo, porque ela pensou, meu Deus, agora eu tô rica, agora é o meu dinheiro e era bem isso que eu queria. Só que acontece que não é bem assim, né? Ela descobriu que aquele dinheiro, na verdade, era da empresa dela, ela deveria fazer esse gerenciamento. Então, a história de vida dela é muito inspiradora nesse sentido, porque ela se endividou muito e aí ela teve que dar a volta por cima pra conseguir pagar tudo isso, e ela teve que assumir que a responsabilidade foi toda dela e que ela mesma deveria resolver isso, né? Então, o poder que ela teve, a força que ela teve de pegar sacola, ela falou que ela vendia manequim. Imagina só, ela andava na rua com manequim pra vender, ela virou uma baita de uma sacoleira, assim, mas foi necessário pro aprendizado dela. E hoje ela tem um canal no YouTube, ela ministra palestra, tem cursos, 5 livros, alguns deles são best-seller. É uma brasileira, o que é muito inspirador. E acho que o que eu mais me identifiquei com ela, assim, foi da parte de ela ensinar finanças pra mulheres com coisas de mulheres, sabe? Por exemplo, eu criei uma lojinha online depois que eu assisti o vídeo dela sobre como usar as roupas que você tem e gerenciar o seu próprio guarda-roupa, ou seja, você vende as roupas que não te servem mais e compra novas, com o próprio gerenciamento do guarda-roupa. Isso foi uma coisa que eu gostei demais nela, inclusive eu até criei uma lojinha. E eu acho que também o que mais é inspirador nela é que ela passa uma mensagem com muita seriedade, ela não usa nem, digamos assim, recurso de marketing no sentido de desvalorizar a mulher ou fazer palhaçada, assim, como forma de captar clientes, enfim. Ela tem a personalidade dela, sabe? Eu acho que isso é bem legal também a gente pontuar, que a gente tem a nossa personalidade, a gente tem que valorizar isso enquanto mulheres, né? E ela, com certeza, é uma inspiração pra nós, por isso tá no nosso quadro hoje de mulheres influencers do Brasil. O que vocês acharam, meninas? Legal, Gabi, achei bem interessante a história, né, dela. Nossa, gostei. Não conhecia ela. Sim, ela é muito legal. E, na verdade, eu me identifiquei porque eu também, eu penso assim que um empreendimento que eu ia gostar de fazer era vender lingerie, porque eu adoro lingerie. Mas é bem inspiradora mesmo, bem inspiradora. E a nossa top 3 é a Júlia Mendonça.
Outra Júlia. E na verdade ela tem 166 mil seguidores e começou o canal em 2016. E a história dela, que ela conta, começou quando que ela começou a perceber ainda na infância que a avó dela fazia todas as vontades dela. Então tudo que ela queria, apesar de os pais não darem, a avó fazia. Então ela tem essa referência com a relação dela com o dinheiro, né? Ela ganhava tudo que ela queria. Os desejos eram todos sanados através do dinheiro. E quando ela se formou em comércio exterior, que era a vontade dela trabalhar nessa área, ela foi trabalhar com o sogro na parte administrativa, então ela era tipo um faz tudo assim, né? E o que aconteceu? Ela se frustrou, porque ela não estava na área, né? Não estava trabalhando na área dela. Com isso, o que ela fez e que muita gente faz, que a gente sabe, é descontar essa frustração no dinheiro. Assim como tem muita gente que desconta a frustração em comida, né? Também tem muita gente que desconta no dinheiro. Então acaba gastando tudo, tendo aquele prazer imediato ali na hora. E foi o que aconteceu com ela. Ela acabou consumindo muito. Ela achava que estava só gastando o dinheiro que ela tinha e na verdade ela estava gastando todo o cheque especial dela. Estava endividada em 2 bancos, cada um com uma média de 16 mil reais. Faculdade, financiou casa, apartamento. Ela disse que comprou até uma roupa de mergulho para mergulhar no gelo. Bateria, que ela queria aprender a tocar bateria. Então assim, foram muitos gastos, né, que depois ela começou a perceber, ela viajava bastante, então ela se viu numa dívida, no final de tudo devia até pra faculdade, e se viu numa dívida de 80 mil reais. Quando que caiu a ficha pra ela? Foi quando a construtora do apartamento ligou dizendo que ela corria o risco de perder o apartamento, com 7 parcelas em atraso. Aí ela se viu meio que desesperada, né? E decidiu montar uma operação de guerra, como ela diz, e fez um super planejamento. Inclusive, ela foi comer na casa dos parentes, quando era convidada, né? Comer fora, ela disse que era só assim. E também foi até tomar banho na casa dos parentes pra economizar. Então ela criou um planejamento de corte total e ela e o marido levaram 2 anos para se restabelecer financeiramente. E aí que vem uma situação que eu acho muito interessante, que acontece com muita gente, que ela se viu bem, ela já estava restabelecida de novo, pensou, agora eu já posso gastar novamente, né? Então aí entra a questão, até que eu gosto de falar bastante, que é da questão da inteligência financeira, porque a gente tem muitas crenças que por mais que a gente tenha o dinheiro ali, algumas coisas que nos recordam a nossa afetividade, né, a nossa emoção, a gente acaba de novo voltando ao consumo. E o que o marido dela, graças a Deus esperto, fez? inscreveu ela num curso de finanças. E aí foi onde ela começou a aprender, começou a trabalhar essas questões e dali ela viu uma paixão. E aquilo ali virou a profissão dela, né? Acabou virando uma profissão. E ela, em 2016, foi quando ela criou o canal no YouTube para fazer a divulgação desse trabalho dela, né? Ela queria ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente. E aí o canal começou a crescer de uma forma e hoje ela se diz muito bem. Ela tem uma relação muito boa com o dinheiro, né? Eu sei que ela estava em busca do primeiro milhão dela, que ela já estava bem perto do primeiro milhão. E ela disse, o Instagram dela, ela incentiva a chegar aos primeiros 100 mil. Ela diz que depois que tu aprende a fazer os primeiros 100 mil, o resto é questão de tempo, né? Então, achei super interessante. E agora ela só tende a crescer, né? Ela tem essa relação e quer passar essa relação para todas as pessoas. Eu achei bastante interessante. E uma coisa que também acho muito importante é que ela diz que hoje ela não se priva de nada, mas ela sabe que ela não pode se dar o luxo de ter tudo naquela hora. Então, ela faz um planejamento para ter tudo que ela quer no momento certo. Né? Eu acho que é essa questão, o imediatismo que faz a gente consumir, né? Esse prazer imediato que faz a gente consumir como louco e de repente se ver endividado. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura, tenho um Instagram de investimentos com @invista_com_a_Laura e hoje eu vou falar da Mirna Borges, a Economirna. A Mirna Borges, ela é engenheira de petróleo e ela foi trabalhar para fora do Brasil quando ela terminou a faculdade. Quando ela voltou aqui pro Brasil, ela queria guardar seu dinheiro em algum lugar, colocar para render em algum lugar e o gerente de banco foi falar com ela para investir em fundos multimercado, previdência privada e ela foi e investiu esse dinheiro. Quando ela viu, depois de 1 mês, 2 meses, o dinheiro que ela tinha investido tinha diminuído. Então ela ficou muito triste porque ela achou que essa ia ser a oportunidade da vida dela para ela ficar rica. Ela ficou muito triste, começou a estudar finanças porque ela pensou ninguém melhor do que ela
para saber cuidar do próprio dinheiro. Então ela começou a estudar finanças, foi aí que criou o canal da Economirna no YouTube e no Instagram. Eu particularmente acompanhei ela, ela foi uma das primeiras influenciadoras que eu acompanhei, junto com a Natália Arcuri, e ela fala bastante sobre cartão de crédito, sobre investimento. Vale a pena conferir o canal dela. Eu acho que a gente, agora entrando nesse assunto, a gente tem 3 exemplos de pessoas. As pessoas que acontece uma coisa dessa e elas não aprendem. As pessoas que quando acontece isso, elas mudam. Graças a Deus elas conseguem aprender. E tem gente que não precisa nem passar por esses acontecimentos. Nem é o caso da nossa primeiríssima influencer aí, a Nath Arcuri, né? Eu escolhi falar também sobre ela, comentar mais alguma coisa sobre a... Não, na verdade até foi bom tu colocar, porque essas pessoas que elas não conseguem sair disso é porque elas não tomam a consciência de que precisam fazer algo internamente. Não adianta ter a educação financeira e tu não saber trabalhar a tua mentalidade. Por isso que eu bato na tecla da inteligência financeira, porque tu tem que ir para um negócio muito mais profundo, né? Então, e tem pessoas que existem as crenças funcionais e disfuncionais. No caso, que a gente comentou até agora, existiam as crenças disfuncionais que precisam ser trabalhadas, enquanto que as funcionais, elas só precisam ser mais... trabalhadas positivamente, né? Então, no caso da Nath, que a Nath, ela já teve isso desde novinha, né? E agora acho que tu pode falar bastante sobre isso. Então, gente, eu escolhi falar, da Nath Arcuri. A Nath, ela começou já desde cedo nesse mundo, já com essa percepção, né? Ela é a nossa top 1 influencer, ela está com, acho que 5 milhões de inscritos no YouTube e 2,5 milhões também no Instagram. Então, eu admiro muito a Nath e eu escolhi falar sobre ela porque eu me identifico muito com ela. Eu acho que é uma das pessoas, assim, que eu conheço, né, que eu mais me identifico, porque realmente desde pequena ela já viu que ela teve o estalo dela quando ela tava conversando com uma coleguinha, né, de aula dela. E a coleguinha ganhava mesada. E aí ela foi chegar e foi falar pros pais que ela também queria uma mesada. Aí os pais, tipo, não, você não vai ganhar mesada. E foi aí que ela falou... aí, eu acho que quando as amigas dela iriam completar 18 anos, elas iriam ganhar um carro. E aí ela falou, putz, os meus pais não me dão mesada e os meus pais não vão me dar um carro quando eu completar 18 anos. E aí? Eu vou ter que guardar meu dinheiro, eu vou ter que trabalhar pra eu conseguir comprar meu carro. E eu me vi muito nessa situação, porque isso aconteceu comigo. Eu sabia que a minha mãe não ia me dar um carro quando eu fizesse 18. A minha mãe, tipo, nunca me deu, assim, coisas, né, exorbitantes, me deu sempre o necessário, mas eu sabia que tudo que eu quisesse, eu iria ter que correr atrás. Então a Nath, né, a mesma coisa que aconteceu com a Nath, né, na infância, aconteceu comigo também, por isso que eu me identifico muito com ela. E ela foi, né, ao longo da adolescência dela, juntando dinheiro e foi vendendo coisas, economizando e tendo uma vida muito minimalista, né, que é o que eu tenho hoje também, que eu busco hoje, você viver só com o que é realmente necessário. E com certeza ela também passou por alguns preconceitos, né? Por ser mulher, coisa assim. Mas hoje ela tá aí firme e forte, né? Com um canal gigantesco. É incrível, eu admiro muito, muito, muito ela. Gosto muito, muito mesmo da Nath. E eu acho que é isso. Pra mim, ela é uma inspiração. A Natália Arcuri, né? Se alguém estiver nos assistindo não souber, ela tem um canal que se chama Me Poupe, né? E ela fala bastante sobre isso, ela faz planilhas, tem bastante conteúdo, né, interessante dela. Eu acho que dessas 5 que nós falamos, das 5, cada uma tem um conteúdo muito exclusivo, assim, muito bom, que a gente pode seguir as 5 que a gente vai conseguir coisas diferentes em cada uma. Cada uma fala de um jeito, uma é mais engraçada, outra mais espontânea, outra mais séria, outra mais comunicativa, mais acessível. Então eu acho que a gente pode, né, essas 5 são 5 mulheres que a gente pode seguir de exemplo, a gente pode ter um exemplo, a gente pode segui-las, a gente pode comprar os livros, acessar os conteúdos. E são 5 mulheres que querem empoderar outras mulheres, né? Não necessariamente o conteúdo delas é só pra mulher, mas a maioria do conteúdo, né, engloba mulheres, porque elas são mulheres e tudo vai se voltando, né, pra isso. Então eu acho que eu super aconselho vocês, quem quiser, né, seguir essas 5 pessoas, comprar os livros, acessar os conteúdos.
Eu acho que é super válida. Inclusive, Nath, é bem isso mesmo. E a Natália Arcuri conta em alguns dos vídeos dela que ela já sofreu muito preconceito por ser mulher empreendedora. Ela já foi em mesas de negociações e os caras falaram assim: ah, você é boa em negociar, você parece um homem. Sabe? Com aquela noção de que só homens sabem negociar bem. Ela já passou por situação de assédio, até mesmo sexual, que é uma coisa que as mulheres também enfrentam dentro do empreendedorismo, né? Sabe, essa coisa de, eu vou fazer um favor pra você, mas tem algo em troca, sabe? Então, é bem inspirador, assim, o jeito como ela usou isso como força pra ela não depender de ninguém nesse sentido e poder seguir, sabe, com liberdade, sem ter que ficar fazendo esse tipo de coisa. Então, nossa, imagina assédio, sabe, uma coisa... Isso que tu falou, foi uma frase que eu já escutei também e me marcou muito, foi muito difícil ouvir aquilo no meu dia. Eu escutei exatamente isso. Eu escutei, nossa, Nath, nem parece que tu é mulher. Cara, quando eu escutei isso, foi foda. Gente, então no século XXI ainda, né, a gente tem isso ainda, sério, não dá de acreditar numa coisa dessa. E a Nath Arcuri, inclusive, ela comentou que ela começou esse projeto dela inspirada que ela é jornalista, né? Ela tá fazendo uma reportagem de mulheres que aceitavam a violência dentro de casa porque não tinha condições, né, de viver só. Então ela ficou chocada com aquilo e ela quis ajudar essas mulheres a não depender mais de ninguém financeiramente, para empoderar e que elas pudessem ser livres, né, e não ter que passar por situações como essa. E uma situação, acho que um recado assim bem legal que ela passa no livro dela é que tudo que ela passou, ela é muito grata. Então ela sempre fala do poder da gratidão, mas de uma forma muito profunda, que ela diz que às vezes o pessoal acha que a gente tem que agradecer, né, o que a gente está vivendo e tal, mas a gente tem que ser grato pelos perrengues que a gente passa, né, porque é isso que vai nos fortalecer, mas a gente tem que ser realmente grato por isso. E foi tudo isso, por tudo que ela passou, pelo primeiro não que o pai dela deu, né, por todos esses preconceitos que ela passou, que foi feita toda essa revolução que ela fez na vida de tantas pessoas. Talvez se ela tivesse ganhado tudo, né, ela não teria valorizado. Não teria valorizado. E uma coisa, né, que a Raquel tava falando sobre o trabalho dela de jornalista. Gente, ela largou o emprego dela de jornalista, que ela ganhava, eu acho que 13 mil reais. E ela largou pra empreender. Então, gente, olha a coragem da pessoa. Você largar um emprego de R$ 1.500 pra você empreender é uma coisa. Agora, você largar um emprego de 13 mil reais, enfim, né, de 15, 20, pra você empreender e não saber o quanto você vai... eu acho incrível, inclusive a Raquel. A Raquel conta um pouquinho da sua história. Eu sei que a Raquel também... Com certeza queremos ouvir um pouquinho da história da Raquel, que é super inspiradora, Isso gente. mesmo. Pode... Que na verdade eu também tive essa virada de chave, né, por muito tempo... eu acreditei, por causa das crenças dos pais e avós, que eu deveria trabalhar para uma empresa, segunda a sexta, né? Ter a tal estabilidade, né? Meus pais concursados achavam que eu também deveria fazer concurso e viver essa vida, mas quem quer viver isso é legal, mas para quem não quer, é muito desafiador. E viver fora dos padrões, né? Pensar fora da caixa. E o que acontece assim, eu larguei o emprego, né? Continuo deixando de aceitar propostas porque eu tô muito focada no empreendedorismo. Então eu quebrei muita crença com relação a isso, mas é um trabalho gigantesco que eu tô há quase 2 anos, né? Trabalhando essa mentalidade para que eu consiga passar por isso, né? Então sempre tem perrengue antes do sucesso e a gente tem que passar, e a gente é muito perrengue e a gente tem que passar por isso, sabe? Esse perrengue é que vai nos trazer a construção, né? Então a experiência, enfim, eu acho que é super válido a gente reavaliar algumas coisas que impõem, né? As pessoas impõem na nossa vida. A gente tem que ser livre pra gente ser o que a gente quiser. Mas, e como a Raquel falou também, é uma coisa que assim, gente, se a pessoa se tá tudo bem pra pessoa viver, né, trabalhar de segunda a sexta, começar a tal horário, sair tal horário, ser concursado, tá tudo bem. Se você gosta, por isso que tem que ter os dois tipos de pessoas. Precisa ter pessoas que querem ser empregados, que querem começar e sair no horário e não trabalhar extra, ter estabilidade, mas tem que ter pessoas
do outro jeito. Tem que ter os dois tipos de pessoa, né? Tem uma história muito engraçada que um dia eu tava com duas amigas e lá na China, e uma das minhas amigas, ela dava tudo pra ela abrir um centro médico lá na China, de estrangeiro. E aí a outra amiga super ela influenciava e falava assim, tu tem que abrir, tu tem que abrir. E essa minha amiga assim, mas eu não quero abrir, eu quero começar o meu trabalho às 8, sair às 4, porque eu como médica aqui na China eu posso fazer isso e ainda ganho esse dinheiro. E a minha outra amiga, não, mas faz, porque você vai ganhar muito mais e não sei o quê. E a minha amiga, eu não quero, gente. Eu não quero, Aí eu quero peguei, ficar naquela. sim, eu separei elas e falei assim, gente, é por isso que precisa existir os dois tipos de pessoas. Porque Isso senão, se todo mundo quisesse empreender, quem ia ser empregado? Ninguém ia ser empregado. Então tá tudo bem, se você gosta do que você faz, tá tudo bem. O que não pode fazer é que a Raquel falou, ela não gostava, ela não queria fazer isso e ela tava pensando, será que eu fico, será que eu não fico? Aí ela teve a virada de chave pra daí começar a empreender. O que você não pode é, não, porque os meus avós, a minha mãe mandou eu fazer concurso, eu vou continuar no meu trabalho. Não, você tem que decidir o que você quer da vida, né? Não uma outra pessoa, ou o seu marido, no caso, o seu irmão, o seu pai, qualquer outra pessoa, né? E ter a coragem, né? Ter a coragem. É, coragem, realmente. Gente, às vezes muitas pessoas querem sair mais, né, da vida que estão tendo, mas não tem essa coragem. É muita coragem. Eu não tinha coragem. A coragem foi a demissão que me trouxe coragem, né? Eu fui demitida, só que eu poderia ter ido pra não qualquer empresa, mas enfim, né? Buscado de novo isso e eu não quis. Eu tô sendo forte e resistente e eu sei que tudo isso tem um propósito maior. Então, galera, eu acho que é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro quadro e gravaremos mais outros pra vocês. Fiquem ligados que nós temos, né, o nosso Instagram, que é @f_caixinha. Temos também nosso podcast, que é Caixinha Cast. Toda semana temos episódios pra vocês. Temos aqui o canal no YouTube, que é o Fora da Caixinha. E estamos no TikTok também. Então tá, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Obrigada. Também adorei. Obrigada. E beijinhos. Até o próximo quadro.